sou convidado para estar trazendo a palavra de Deus nessa noite. Agradeço aí o Bispo Paulo por essa oportunidade. E gostaria de estar lendo com vocês no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 40 ao 43, ou seja, ao 47. Podem permanecer sentados, certamente com a ajuda do telão, ou você pode também abrir a sua Bíblia, fica bem à vontade. Diz assim o texto escolhido: e com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foi batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais fazia os apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia sua propriedade, fazenda, e repartia com todos, segundo a necessidade que tinha cada um. E perseveravam unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todos o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Amém? Aleluias. Vamos estar falando hoje da unidade, vamos estar falando hoje da comunhão, vamos estar falando daquilo que o Espírito Santo fez, a forma que o Espírito Santo trabalhou no início e que ele deu início na sua igreja. A igreja estava iniciando. O Senhor Jesus, ele teve um ministério de 3 anos. Depois desses 3 anos, Jesus foi crucificado, porém ressuscitou ao 3º dia. E depois de 40 dias, Jesus foi levado aos céus. Estava todos ali reunidos quando viram. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus sendo levado aos céus. E depois de 40 dias, então o Espírito Santo, ele é dado, ele é vindo, aquela experiência nova. Então, dá para se ver que dentro de pouco tempo, muita coisa aconteceu. Porque Deus estava ali na pessoa do Senhor Jesus, estava ali na pessoa do Espírito Santo. Ele estava construindo, iniciando uma igreja que seria uma explosão para o mundo. A princípio, olhando, não se via assim, parece que um futuro naquilo que estava acontecendo. Mas a ressurreição de Jesus foi um abalo no mundo. O mundo ficou abalado, o mundo daqueles dias ficou abalado, porque o Senhor Jesus ressuscitou ao 3º dia.
E durante 40 dias, Jesus ficou ensinando, fortalecendo, animando, e por fim, o Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Eu quero falar de algumas bases importantes para a igreja, que pode levar essa igreja de hoje a viver aquele clima daqueles dias. O primeiro é a perseverança. Perseverava na igreja, perseverava na doutrina. É muito fundamental falar de doutrina. A igreja tem uma doutrina. A igreja não é um órgão, não é uma coisa criada assim, que cada um vai viver segundo o seu próprio pensamento. Cada um vai viver segundo a sua própria vontade. Não. O princípio da igreja é doutrina, é aprendizado. Temos que aprender a doutrina para não ficarmos por aí, perdidos. O que existe de crente hoje, assim, né, vivendo uma vida de qualquer maneira, não conhece os ensinamentos, não conhece os mandamentos, e vive aí de qualquer maneira, se dando mal, porque não conhece, não aprende, não lê a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi dada para que nós pudéssemos então aprender a vontade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é igual qualquer pessoa profetizando, ou melhor, a Bíblia é a boca de Deus falando, ensinando. A igreja tem que aprender doutrina. A doutrina dos apóstolos. Por que aquela igreja fez uma grande diferença? Porque os apóstolos haviam recebido ensinamento diretamente do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ficou, né, ali com aquele seminário intensivo, 3 anos, ensinando e fazendo, para que então aqueles apóstolos, aqueles discípulos, pudessem aprender, não só aprender, mas exercitar. Então, meus amados, não tem como fazer a obra de Deus sem primeiro aprender com quem é Senhor, com quem veio. O Senhor Jesus já nos deixou os seus mandamentos. Mas não queira ser você uma pessoa despercebida, alheia do ensinamento de Deus. É necessário aprender a doutrina. Doutrina é doutrina. A doutrina nos dá conhecimento, nos dá equilíbrio. A gente cria metas, né? A gente cria um plano em cima das doutrinas. Essa é a minha primeira recomendação que eu tenho para vocês hoje. Perseverar na doutrina. A doutrina da palavra de Deus. E a igreja como denominação é mais uma coisa séria que eu vou falar para vocês aqui agora. A igreja é uma denominação. A igreja não é uma coisa criada assim de qualquer maneira. A igreja não é uma coisa governada de qualquer maneira. A igreja tem a sua base na doutrina, no ensinamento, na palavra de Deus. Você precisa conhecer os fundamentos da sua
denominação. Você precisa conhecer esse fundamento da sua igreja. A igreja, na verdade, é uma só na face da terra. Mas as denominações são muitas. Os grupos são muitos. E nós somos um grupo. Somos uma denominação. Essa dominação não é uma coisa por aí perdida no tempo. Ela tem governo. Ela tem pastor. Ela tem bispo. Ela tem diretor. Ela tem escola, tá? Tudo para beneficiar e trazer a luz, trazer o conhecimento. Senão você vai ficar aí dentro da igreja aí até 20, 30 anos, e quando alguém fazer uma pergunta para você sobre a sua igreja, você não sabe como responder. Nós temos que saber tudo sobre a nossa casa. Nós temos que saber tudo sobre o nosso governo. E às vezes você ainda sonha em ser um pastor, uma pastora, mas às vezes você não sabe qual o caminho tomar para ser um pastor, um ministro da igreja de Deus. Eu estou apelando para que entendam a necessidade de conhecer, de aprofundar, ter resposta. Você não conhece, a maioria, eu digo que não conhece a riqueza dessa denominação. Não conhece o governo, não conhece as doutrinas. É profunda e é sagrado porque é da palavra de Deus. E tem muita gente tomando o caminho aí achando que não tem nenhuma importância, né? A segunda coisa ou a terceira é a comunhão. A comunhão é o centro da importância da igreja. Precisamos ter comunhão. O que é comunhão? Comunhão é ser um. Comunhão é ser um. Não é eu ter uma ideia, a minha esposa tem outra, o filho tem outra, cada um tem uma ideia, um pensamento diferente, cada um segue o seu próprio caminho. Não, isso não é comunhão, isso é dispersação. Isso é torre de Babel, inclusive. Na torre da desobediência, houve lá a confusão. E houve naquele dia, segundo alguém ensina, 3.000 línguas surgiu naquele dia. Porque fizeram confusão. E para que essa confusão não continuasse, então Deus confundiu as línguas. Impressionante que essa confusão das línguas, só no batismo do Espírito Santo, só na visita do Espírito Santo, foi que todo mundo entendia a língua, cada um na sua própria terra, porque Deus estava falando naquele dia. Comunhão é andar junto, num só propósito, numa só doutrina, num só governo. Às vezes a igreja, quantas igrejas começa e logo acaba? Por que acaba? Porque não tem unidade. Cada um anda para o seu lado, cada um anda na sua própria vontade. E eu quero deixar mais essa aqui claro para vocês todos, que sem a comunhão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ainda aproveito para dizer para você que a discórdia, tá? A discórdia é um mal. E ultimamente a gente se vê muita discórdia.
as pessoas discordando. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. A pessoa, então, vive discordando. Nós estamos aqui para somar. Só seremos uma potência quando então somarmos e formos um. Eu fico pensando, eu gosto de construção, né? E eu fico vendo lá aquela areia que não serve para nada. Você fica pisando nela, andando nela para lá, para cá. Ela continua sendo areia. Não sei quantos milhões de anos essa areia é areia, né? Mas de repente alguém pega essa areia, põe ali, traz o cimento, mistura água e dá umas mexidas. E dentro de poucas horas aquilo não é nem areia e nem cimento, mas vira uma pedra. Por quê? Por causa da comunhão. Ajuntou-se o poder do cascalho, ajuntou-se o poder do cimento e se tornou uma potência. Eu fico olhando esses prédios e pensando, poxa, como que o cimento é poderoso. E a igreja, ela tem esse poder depois que ela se torna uma. Somos um. Nós não somos muito, nós somos um. Num só propósito, num só amor. Nós somos um. Então, entenda que comunhão é unir-se e não espalhar. Unir a nossa força, unir os nossos talentos, não é? Quantas pessoas têm aí, quem sabe, parado, podendo fazer tanta coisa boa pela igreja, mas estão aí parados, desperdiçando. E o fim é uma vida triste, desanimada, porque não conseguiu fazer nada. Mas descobre aonde você se encaixa. Descobre alguma coisa para você fazer. Entra em acordo com seu pastor. Entre em acordo com seu líder de departamento. Nós só somos o que somos quando estivermos juntos, discutindo e analisando, não é? Para a gente tomar um caminho seguro. Você sozinho, você é só um pozinho de poeira que fica por aí voando. Uma hora está em cima da prateleira, outra hora está em, né? É preciso unir-se para se tornar útil. A igreja de Jerusalém, tá? No partir do pão, importar-se com o outro. Nós temos que importar uns com os outros. Nós temos que zelar uns dos outros. Nós temos que preocupar uns com os outros. Não é passar de largo, não é? Passar de largo, também, né? Deixa ele vai aprender. Não. A igreja não vive isso. A igreja vive uma unidade, uma preocupação. Você dá falta de alguém, liga para ele ou liga para ela. Vê como está passando. Por que então sumiu? Partir do pão, não só o pão, mas a palavra, o conselho, a amizade. Precisamos ser amigo, não é? Ser amigo, ter saudade uns dos outros. Tem que ser amigo, tem que preocupar, tem que ter saudade, tem que correr atrás, não é?
E o inimigo ele vai tirando proveito dessa desigualdade. Ele vai colocando na nossa cabeça que não compensa eu procurar esse irmão ou essa irmã. Ela é chata, ele é enjoado, sabe, a gente vai criando essas coisas. E o reino de Deus vai enfraquecendo dentro de nós. As orações, a gente precisa orar. Eu não sei, eu vejo falar que tem uns crentes modernos aí que não usam orar, oração não resolve nada na vida deles. Mas eu vou provar para vocês, aqui na palavra de Deus, que nós acabamos de ler aqui, a primeira recomendação do Espírito Santo, a primeira recomendação do Senhor Jesus: vai para Jerusalém, fecha lá e fica lá buscando até que do alto sejam revestidos. A fraqueza, as necessidades, muitas vezes é porque não buscamos. Achamos que somos suficientes, achamos que somos capazes de resolver tudo por nós mesmos. Não. Nós somos povo de Deus. Nós temos que orar e buscar a Deus até que Ele responda. Eu fico pensando aquela igreja lá em Jerusalém, 40 dias fechado. 40 dias ali. Alguns possivelmente ficavam perguntando o seguinte: até que dia que nós vamos ficar aqui, meu Deus? E aí a minha casa? Eu não sei, e coisa e tal. Mas a obediência levou aquela igreja a ficar ali. Aquela igreja que tinha visto Jesus ressuscitado. Aquela igreja que estava buscando o que Deus tinha para ela. E de repente, as coisas de Deus é assim, é de repente. Onde não se vê nada, de repente tudo acontece. De repente começaram a ver línguas de fogo sobre a cabeça de todos. E todos oravam em línguas. E todos profetizavam. E a glória de Deus tomou conta daquele lugar. A glória de Deus ainda toma conta, sabe de quê? Daqueles que buscam. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Aquele que pede, será dado. É a promessa do Senhor Jesus. Então, meus amados, é importante orar. Continue orando, mesmo que você não encontre nem palavra para orar, mas continue ali aos pés de Deus. Eu não estou aqui para dar meu testemunho próprio, mas conheço isso na prática. No decorrer dos anos, eu conheço isso aqui na prática. E quando busco, Ele me responde. O temor é fundamental. Se a gente não temer, se a gente não tiver aquela reverência a Deus, nós estamos colocando a mesma altura, não é? De Deus. Deus deve ser visto com temor. Amados, essas coisas então é que aconteceu na igreja quando esse povo estava ali buscando. E quando chega aquele momento, tudo acontece. Nós estamos também na mesma necessidade. Chega de passar necessidade. Chega de confusão. Chega de indecisão. Tá?
Quantas confusão, não sei se eu vou para a igreja, parece que não está resolvendo nada. Parece que não está resolvendo nada ir para a igreja. Eu não sei, parece que eu estou cometendo uma bobeira com esse negócio de igreja. Mas é fundamental que você busque, orem e receba. Receba, né? A igreja foi unificada pelo Espírito. Se estiver faltando unidade, nós temos que buscar o Espírito de Deus, para Ele nos convencer, para sermos unidos. A igreja foi multiplicada. Seus testemunhos entre os judeus eram poderosos, não apenas em função dos milagres, mas também pelo amor aos membros da comunhão que tinham uns pelos outros. A igreja, a diferença da igreja não é no nosso vestir. A diferença da igreja não é o nosso zelo pela a obra social. Porque tem organização aí que zela muito mais do que nós. A diferença da igreja é o amor. É o amor que faz a diferença. Se não conseguimos amarmos, uns aos outros e também as pessoas, isso não significa nada. E eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo, Ele quer fazer de nós o mesmo que fez naqueles dias. Só está faltando mesmo a gente ocupar esse lugar da oração, tá? Esse lugar da obediência, esse desejo, essa fome. Jesus diz: vinde a mim todos que têm fome e sede, e eu vos alimento, eu vos darei de beber, eu vos darei de comer. Você que tem fome e sede. Agora, se não temos fome nem sede, essas coisas não vão acontecer na nossa vida. E eu digo para você que não recompensa, que não é saudável a gente ficar dentro de uma igreja sem desfrutar da graça de Deus. A gente tem que desfrutar da graça de Deus. A gente tem que ter testemunha. A gente tem que ter o que conversar. Olha o que Deus fez por mim. O outro lá também começa a dar o seu testemunho. Começa a contar as maravilhas de Deus. A gente tem que ter resultado. A nossa fé não é uma fé tola, que vem sentar nesses bancos aqui, né? Vem lá, o povo canta, o pastor prega, mas não acontece nada com a gente. A gente tem que entrar na esfera do acontecimento. Tem que acontecer comigo. Se aconteceu com os apóstolos, se aconteceu com as igrejas, que foi antes de nós, tem que acontecer conosco. Tem que acontecer com essa igreja. Cada um tem que ter o seu testemunho. Testemunho da glória de Deus. Eu conto a minha experiência, você conta a sua. E cada um tem a sua experiência. Essa é a vida, é o espírito. É o alimento de cada dia. Isso vai também nos fortalecendo cada dia. A igreja chegou até nós. A igreja chegou até aqui. E ela vai ter que continuar, ela vai ter que prosseguir. E se ela vai, para ela prosseguir, vai depender de nós.
Cada um vai ter que tomar a sua posição. A igreja agora está na nossa mão, nos nossos dias. Nos nossos dias, nós somos escolhidos para estar aqui, para dar continuidade. A glória de Deus tem que manifestar através de nós. O poder de Deus tem que manifestar através de nós. A cura divina tem que manifestar através de nós. A conversão de alma tem que manifestar através de nós. Não adianta você querer ficar aí caladinho no seu banco, eu vou e volto e nada, eu vou mexer com nada. A língua de fogo vai acender na sua cabeça. E quando você menos esperar, você está tomado pelo Espírito. É isso que precisa acontecer. A igreja não pode esfriar. A igreja não pode morrer. A igreja precisa ter vida. Aquela vida que estava lá naqueles dias foi que chegou até aqui. Se chegou até aqui, por que nós vamos deixar morrer? Não. A glória de Deus é como aquele rio que nasce, e ele vai cada dia ficando mais poderoso, ele vai ficando cada vez mais cheio, e vai espalhando por toda a terra, e cada lugar que ele chega, ele é maior do que o seu começo. Nós temos por obrigação de fazer maior, a igreja de hoje do que a igreja primitiva, porque nós já passamos por todas as experiências. A igreja de Deus está nas nossas mãos. Deus tem levantado homens e mulheres. Deus tem levantado homens e mulheres, até crianças, jovens, para fazer a diferença nesse mundo. E essa pessoa somos nós. Nós estamos aqui para fazer a diferença. A responsabilidade é nossa. Nós não estamos aqui só para assistir culto na quinta e no domingo, não. Essas horas aqui não é só para a gente vir aprender alguma coisa e rever os irmãos. Mas a nossa tarefa está lá fora. A nossa tarefa não está aqui. Às vezes você fica preocupado, eu não tenho cargo, eu não canto, eu não prego, eu não faço isso, mas a sua tarefa está lá fora. Às vezes não conseguimos, não é? Às vezes não conseguimos. Às vezes falta dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa não conseguimos. Não conseguimos ganhar os nossos filhos, não conseguimos ganhar os nossos netos, não conseguimos ganhar a esposa, não consegue ganhar o esposo. Mas por que será que não consegue? Alguma coisa está errada. Temos que buscar. E buscar. E o Senhor ouve, o Senhor responde. O Senhor responde à sua igreja. Se existe um órgão, se existe uma organização que Deus responde, é a igreja. Mas a igreja também tem que estar ligada. Tem que estar conectada. Lembro muito bem que quando eu me converti, quando eu ia orar, o Senhor me dava uma visão seguinte. Eu via na cabeça de cada crente um fio subindo para o céu. E eu ficava, então, é assim que Deus conecta com seu povo. Ele me mostrava isso, né? Cada um tinha um fio em direção ao céu. Porque todos estavam conectados no Pai. E você tem essa rede. Você tem essa rede. Não está na internet. Tá? Está dentro de você. Você agora tem um espírito
E Deus está conectado com esse Espírito. E Ele pode falar com você a hora que Ele quiser. E você pode falar com Ele a hora e a maneira que você quiser. Ele está à disposição para te ouvir.